Fala galera, paz seja convosco, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa quinta temporada, Débora, quinta temporada, já. Sensacional, né? E aí, já queria deixar um recado para você que ainda não segue nas redes sociais, a Débora vai passar todas para vocês nesse momento. Ah, meu Deus, todas, que responsabilidade. Então vamos lá, gente, você pode nos acompanhar pelo Insta, o Quadrangular Oficial, também estamos lá como o Paz Seja Convosco Podcast, é isso, né, gente? É isso. E aí você também nos acompanha no TikTok, tá? Tem o Quadrangular Oficial, Quadrangular.oficial, lá você vai ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E nós temos também o TikTok do Paz Seja Convosco. Do Paz Seja Convosco, exatamente. Os cortes, né, os melhores momentos. No Instagram e no TikTok você pode acompanhar lá todos os cortes que nós temos aqui nesse podcast. Só para dar um gostinho, né? Para você assistir na íntegra no Quadrangular Play ou no YouTube, né? E essa temporada tá bem bacana, bem rica, temas muito legais, uns convidados assim sensacionais. Tenho gostado muito dessa temporada. É verdade, a gente tem recebido bastante elogio. Na verdade, você também tem passado muita sugestão pra gente. Então, mande mais sugestões de temas, mais sugestões de convidados. Na medida do possível, a gente vai encaixando aqui na nossa programação, né, Débora? E participe ativamente também com mensagens aí falando de onde você é, de qual igreja, qual cidade, qual estado, qual país, por que não, né, Débora? Sim, com certeza deve ter gente de outro país, com certeza. E já curta aqui o conteúdo, compartilhe. Exatamente. Tá? Compartilhe com o pessoal da sua igreja, com o seu pastor, com a liderança. E pelo tema de hoje, compartilhe com os seus alunos do DBQ, do ITQ, do MQTI, porque o tema de hoje é sensacional, é cartas paulinas. Sobre isso vamos falar hoje, né, Alexandre? Exatamente. E quem é que vai falar sobre isso com a gente? É um teólogo, o nome dele é Tiago Santos, teólogo, um grande amigo pessoal meu, tenho uma grande admiração por ele. Meu professor da escola bíblica por muito tempo, né, Tiago? Falou que não ia falar, mas falou. Ele tá tão emocionado, gente. Isso não significa que ele é mais velho, tá, gente? A gente tem ali a mesma faixa etária de idade, mais ou menos, ali, né? A faixa de idade, na verdade, né, Tiago? Mas o Tiago, ele é teólogo, e além de teólogo, ele é formado em gestão comercial e tem MBA em comércio exterior. Isso é muito interessante, né, Débora? Nós falamos ainda no backstage sobre essa questão de ter uma segunda formação e de trabalhar na área, né? Sim, porque você é integral, né? Então não há essa divisão. Nós, como cristãos, não temos que ter essa divisão. Aqui é secular, aqui é eclesiástico. Eu sou um ministro completo que atuo em qualquer lugar aonde o Senhor me colocar, né? Então, como é bacana nós termos pessoas que são habilitadas, capacitadas, não somente com a unção, mas também com a palavra para atuar em diversos setores da sociedade. Isso é muito bacana. Tiago, você já quer falar sobre o tema? Já falou, né, Débora, o tema? Hoje nós vamos falar sobre cartas paulinas, gente. E vocês sabem que as cartas paulinas, elas são a base da doutrina cristã. Muitas coisas que nós cremos como cristãos, a nossa profissão de fé e tudo mais. É claro, nós nos baseamos nos ensinos de Jesus, mas Paulo traz aquela doutrina para a igreja cristã, né? Sobre a salvação pela graça, sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais, e nós vamos falar sobre isso no dia de hoje. Mas começa lá, Tiago, quem foi Paulo, para quem está chegando agora? O professor da escola bíblica acabou de enviar o link, e ele, o que eu estou fazendo aqui? Então diga, quem é Paulo? Perfeito, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. E falar sobre a vida do apóstolo Paulo é um desafio, porque geralmente a gente vê e ouve uma coisa assim, há várias facetas da vida do apóstolo Paulo, e hoje eu gostaria de compartilhar, né, dentro desse bate-papo, um ponto de vista sobre a vida do apóstolo, e é interessante que todo ponto de vista é a vista de um ponto, e é interessante a gente ver como Deus aguardou a vida desse homem e como ele foi uma mente brilhante, né, no tempo onde ele viveu. Então, quem foi o apóstolo Paulo? Eu até deixei aqui anotado aqui que é interessante, eu não quero deixar passar desapercebido. Paulo nasce na região de Tarso. Tarso era uma cidade cosmopolita, ou seja, era multicultural.
Era uma cidade onde tinha um tráfego de pessoas muito grande. Então, era uma cidade onde tinha pessoas de nacionalidades diferentes, línguas diferentes. Então, Paulo ele nasce dentro dessa cidade. Essa cidade era a região da Sicília, sudoeste da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. Então, Paulo ele se desenvolve dentro daquela região. Então, ele tem cidadania romana, consequentemente dado aos seus pais por serviços ao império ou serviços que eles conseguiram desenvolver ou ganharam pela corte. Então isso foi extraordinário para eles. Então Paulo ele nasce dentro dessa dimensão, dentro dessa realidade, dentro desse território. Então, e o que é importante disso? Que a educação de Paulo em Tarso foi extraordinária, porque Tarso rivalizava com as cidades da Grécia, no sentido de filosofia. Então, ele vai estudar em Tarso, ele desenvolve a educação clássica grega, então ele aprende filosofia, literatura, todos os poetas gregos, ele estuda, ele analisa, e isso trouxe uma base cultural e intelectual para Paulo avançadíssima. Depois ele é enviado para a faculdade em Jerusalém. Então, em Jerusalém, ele estuda a Bíblia hebraica. Então, ele estuda o Antigo Testamento e ele se desenvolve ali aos pés de Gamaliel, que era o grande rabino daquela época. Então, ele vai beber dessa fonte. Então, a mente de Paulo, ela é extraordinária. Então, assim, e o que é interessante, quando eu comentei do ponto de vista, a gente, quando lê as cartas de forma corrida, e é válido, e é necessário, a gente perde esses detalhes da vida dele, de quem foi a envergadura intelectual que Paulo tinha. Então, assim, é extremamente importante olhar, quando a gente lê as cartas paulinas, esse adendo, esse complemento que Paulo tinha como uma mente extremamente importante no mundo antigo, né? E é legal porque, como Deus é muito bacana, é impossível não ver o plano de Deus em todas essas coisas, né? Porque como toda essa origem de Paulo, tanto de nascimento como de cidadania após, tudo isso cooperou para que ele dialogasse com as principais culturas naquele momento, né? Porque ele conseguia dialogar com os gregos, com os romanos e com os judeus. Aquela cultura ali, as principais, ele tinha por nascimento, por criação, pelo intelecto, capacidade de dialogar com essas três culturas, né? Isso fez a diferença na vida dele e no ministério dele. E como a gente comentou, né? Às vezes a gente está no meio secular, desenvolvendo funções, mas Deus tem algo preparado para nós. Então, eu acho isso muito importante frisar, porque às vezes a gente está em contextos seculares aprendendo informações, obtendo conhecimento, e às vezes a gente acha que a gente não vai usar isso. E Deus, ele tem um jeito dele, ele tem um propósito dele. Então, você vai ver que Paulo fala, eu fui chamado desde o ventre. Então, Deus escolheu a minha vida para revelar o Filho dele em mim. Então, assim, isso é muito importante. Esse diálogo entre o conhecimento, o secular, as dimensões onde as pessoas estão, o território. Então, Paulo, ele foi uma ponte maravilhosa que Deus usou naquele tempo. E falando sobre o nascimento de Paulo, toda essa questão da cultura, eu queria agora falar sobre o novo nascimento de Paulo, sobre a conversão dele, então. Na verdade, de Saulo, né? A gente está falando de Paulo, mas antes como Saulo, né? Fala um pouco dessa trajetória dele como Saulo, como perseguidor, para depois a gente falar sobre o propagador. Isso é algo tremendo, porque quando a gente lê o livro de Atos, no capítulo 7, Estevão faz uma abordagem, uma análise assim, perfeita. Estevão está anunciando e ele vai de Abraão até praticamente passa pelos patriarcas, ele desenvolve o raciocínio dele. E a Bíblia diz que ninguém podia resistir ao espírito qual o Estevão falava. E de repente, Estevão é arrastado para fora da cidade e é apedrejado e morto. E aí as vestes, as roupas do Estevão foi jogada aos pés do jovem Saulo, no verso 58 do capítulo 7 de Atos. Essa conversão do Saulo até então foi algo extremamente
poderoso, porque ele foi um perseguidor zeloso da religião, do farisaísmo, né? E isso marcou a vida dele. E essa trajetória que Deus faz, permitindo todos esses acontecimentos, é algo extraordinário, porque isso muda literalmente a história. Porque Paulo, ele se torna de fato uma ponte para os gentios, ele se comunica com os judeus. Então, essa conversão foi algo que acontece com todos nós, mas com ele teve um impacto maior. Então, isso gerou, como eu posso dizer, isso gerou quando a gente lê o livro de Atos, que ele fica cego durante 3 dias. Então, aquilo ali, Deus moveu o coração dele, passou um filme na cabeça dele. E aí, o que é interessante, que ele fica cego durante os 3 dias, mas ele consegue enxergar muita coisa do que Deus começou a mostrar para ele. Uhum. Então, a conversão dele foi extremamente impactante e real e verdadeira. Não foi algo que ele teve uma experiência intelectual como ele teve em Tarso, como ele teve em Jerusalém. Ali foi algo literalmente espiritual. Deus encontra com esse homem no caminho de Damasco e ele cai em si. Então, é até difícil falar dessa experiência, porque é algo que, de fato, rompeu as estruturas de dentro do apóstolo Paulo. E é interessante, eu gosto de frisar, eu também falei um pouco sobre as cartas paulinas na igreja há um tempo atrás, e quando a gente fala que Saulo ficou 3 dias cego, depois ele teve a visão restaurada, ele se converteu e tal, a galera pensa assim, ele se converteu e já foi para o ministério, logo em seguida. Não, Paulo ele sempre teve um cuidado de ser muito conhecedor, assim como você falou no início. Ele era um homem estudado e não seria diferente sobre o evangelho, porque ele era fiel à lei. Ele era um fiel seguidor da lei e replicador daquilo que ele aprendeu, enquanto as tradições, né? Como é que foi esse processo de aprendizado dele para ele, então, seguir o ministério? Ele tenta ir para Jerusalém, para tentar falar com os apóstolos e tal, mas de repente acontece algo que a Bíblia não deixa tão claro, ele sai dali e vai para o deserto da Arábia, e fica ali durante um tempo. Então, alguns historiadores, alguns teólogos, alguns acadêmicos mostram que esse período foi um período onde Deus preservou a vida dele. Porque imagine, se ele começasse a se apresentar como ele gostaria de se apresentasse aos judeus, aos gentios, e o objetivo dele era comunicar com os patrícios dele. Entende? O objetivo dele era esse, mas Deus ele foi convertendo o coração dele para ele entender que eram os gentios. Então Deus começa a mover ele nesse período de deserto. Então esse período foi crucial, porque ali Deus colocou ele no lugar dele. Porque o que é difícil hoje, pastor Alexandre, você conviver com o lado racional, intelectual, cognitivo e consolidar isso com o espiritual. Você conseguir criar uma ponte entre os dois. E Deus permitiu, nesse período de deserto, estruturar isso dentro do coração dele. Então, esse período foi crucial para que ele pudesse trabalhar e Deus revelar coisas. Por exemplo, esse período foi onde Deus revelou, de fato, todas as escrituras até então. Então, todo o Antigo Testamento criou vida em Cristo no coração de Paulo. Agora ele tinha uma lente espiritual para analisar as escrituras, né? Exatamente. O olhar dele se aprofundou, né? Sim. Paulo, ele vai mesmo, quando a gente lê o livro de Atos, ele vai com muito sangue nos olhos, podemos assim dizer, já na sinagoga, para discutir e convencer aqueles religiosos de que Jesus era o Cristo, né? Mas, de verdade, Paulo, ele precisava chegar no ponto, acredito eu, que ele precisava chegar no ponto de 1 Coríntios 2, que diz assim, eu vim não com sabedoria humana, e olha que ele poderia ir com sabedoria humana, mas ele tinha estrutura para isso, né? Exatamente, porque às vezes algumas pessoas leem já esse texto e falam assim que podem pensar que ele não teria condições intelectuais para ir com sabedoria humana, mas ele, mais do que qualquer um, poderia ir com sabedoria humana. Mas ele fala, eu poderia, mas eu vim com demonstração de poder. Então, talvez Paulo, no início, se ele não tivesse passado por esse processo, ele chegaria querendo provar intelectualmente, né, que Jesus era o Cristo, mas esse não era o propósito, né? Porque senão a glória nem seria de Deus. Exato. Tiago, e
A importância, já vou pular aqui porque essa pergunta me veio à mente agora aqui. A importância de Paulo na propagação e expansão do reino, qual foi? Entre todas, são muitas, assim, muitos detalhes que fazem com que a gente veja o quão importante foi a vida dele, né, dentro da teologia, dentro da doutrina. Um dos pontos que eu destaco é que Paulo, ele não, alguns historiadores e alguns acadêmicos dizem que ele separou a fé judaica e abriu um novo caminho para o que chamamos de cristianismo. Mas se você for olhar com um olhar mais atento, mais profundo, você vai ver que ele não fez isso. Ele fez essa releitura do Antigo Testamento, trouxe a vida no Espírito, de fato, para um novo tempo. Por quê? A ideia sempre foi, a igreja, o que a igreja é? É uma congregação de judeus convertidos ao Senhor, dos gentios convertidos ao Senhor, e aí o que temos chamados de igreja, né? Os chamados para fora, de fato. Ou seja, é uma união desses dois povos. E o que acontece? Ele é a ponte, ele é como se fosse uma estrada que liga esses dois mundos. O mundo judaico, ortodoxo daquela época, com essa nova expansão por os gentios, para o que a gente chama, que aquele território onde ele está falando, onde ele está se comunicando com aquele povo gentílico, era a Europa. Então, se a gente pudesse dizer assim, quem é o pai fundador da Europa? É o apóstolo Paulo, no sentido do que a gente tem hoje de informação, porque todo o Ocidente, ele é baseado nas Escrituras. A expansão das nações com relação ao evangelismo, mesmo via católica, mas foi com estrutura do cristianismo. Então, Paulo, ele conseguiu unir esses dois mundos, unificar ao ponto do que a gente tem acesso hoje com as cartas, com o evangelho. Então, isso é extremamente poderoso, porque isso que deu base para o que a gente tem hoje. Então, a influência dele foi gigantesca para nós. Então, o Ocidente inteiro bebe da fonte de literatura, de conhecimento, de estrutura dogmática de Paulo. Então vamos para as cartas, vamos, né? Propriamente a gente começa a falar ditas, né? Senão a gente, são muitos porque detalhes, na verdade né? a gente poderia gastar um tempo só no personagem exatamente, e um tempo só nas suas cartas. Mas fica aí a dica. O assunto hoje é sobre as epístolas paulinas, então vamos para elas. Né? Quem sabe daqui a um tempo a gente traz só personagens. Mas voltando aqui, então, indo para as cartas, né? Nós como elas estão organizadas? Vamos começar tirando essa dúvida para o pessoal. Sim. Como elas estão organizadas na Bíblia? Pela ordem que ele escreveu? Ou elas estão organizadas as igrejas que ele abriu, as igrejas que ele não abriu? Como que está essa organização na Bíblia? Há várias estruturas que a gente pode usar como organização. A gente pode organizar ela como a primeira, segunda e terceira viagem. Mas também a gente pode, de forma didática, separar como as cartas que ele envia às igrejas, no sentido da... Deixa eu só puxar aqui, que eu até tinha deixado separado. As cartas que ele escreve... Cadê? Que são pastorais e pessoais. E as cartas que ele estrutura. Eu tinha até colocado aqui, mas fugiu. A primeira, segunda e terceira viagem, ele vai escrevendo essas cartas no decorrer da caminhada dele. Então, a gente não consegue, olha, você sai daqui e vai para cá e vai conseguir entender tudo. Você só consegue entender as cartas pelo contexto das cidades. Então, para ficar claro, por isso que fica tão difícil a gente comunicar, vamos estudar as cartas paulinas, porque a gente tem essas estruturas de entendimento que a gente dá para a gente levar, mas o que fica mais claro é a primeira, segunda e terceira viagem, porque ele vai escrevendo nesse período, ele vai estruturando nesse período. Então, esse período ele vai direcionando as cartas pastorais, ele vai direcionando cartas específicas para unidade. Então, cada carta, cada cidade, ele tem um tema que ele vai trabalhando. Então, não tem uma cronologia para a gente desenvolver. A estrutura mais básica seria primeira, segunda e terceira viagem, que fica mais claro a gente trabalhar esses pontos. Para Romanos, por exemplo, ele falou sobre a teologia da salvação. Isso. Romanos, ele estrutura a doutrina sobre a salvação. Tem alguns acadêmicos que colocam que se tivesse só os evangelhos, Marcos, Lucas, João,
Se tivesse os evangelhos sinóticos e a carta de Romanos, já seria o suficiente para a gente estruturar o Novo Testamento com a base da nossa fé. De tão rica que é essa carta. Nossa, a carta de Romanos... Entende? Ela é poderosíssima. Ele vai desenvolvendo um raciocínio. Aí sim, ele desenvolve um raciocínio sobre lei. E ele vai pontuando a questão dos judeus. Então ele vai desenvolvendo e mostrando que a graça está apontando, a justificação pela fé está apontando para os gentios, que não é só os ritos dos judeus, que hoje, naquele tempo, seria o motivo de salvação. Então ele vai colocando Cristo. Sabe uma coisa que é linda, que fica talvez claro de entendimento? Quando Paulo está escrevendo as cartas dentro dessas primeira, segunda, terceira viagem, é como se ele tivesse visto uma foto do nosso Cristo, do nosso Messias, e ele vai pintando, ele vai tentando descrever essa imagem para cada igreja, para que no final eles pudessem ter uma imagem completa. Só que o tempo não deu tempo para isso. Então eles acabaram morrendo e não vendo todos os detalhes, mas nós conseguimos ver. Entende? Quando a gente olha para as cartas e a gente consegue enxergar, a gente vê a imagem do Cristo que ele desenhou e recortou para cada uma das igrejas e cidades que ele visita. Então, é algo extremamente importante para a gente observar, sabe? Então, a carta de Romanos, por exemplo, traria o aspecto da graça, sobrepondo a lei, no caso, isso, né? Ele desenvolve a teologia da salvação, e até eu notei aqui alguns pontos. Essa carta foi escrita de 56 a 57. Ele desenvolve, ele tenta explicar a salvação pela fé, a relação entre os judeus e os gentios. O contexto da igreja, a igreja era tremendamente misturada entre judeus e gentios. Lembra, o Império Romano, ele tinha se estendido por todo o planeta. Então ele trazia muita gente sob a tutela de escravidão. Então ele trazia para o Império Romano e essas pessoas, boa parte dessas pessoas, elas ficavam dentro da província. Então quem tinha talento era destinado para outros lugares, mas a grande massa ficava ali, de judeus e gentios. Então ele precisa desenvolver e explicar muito bem essa questão da fé. E ali ele desenvolve a doutrina da salvação. E isso se tornou base para o nosso cristianismo hoje. Então se desenvolveu ali e ele conseguiu ampliar isso e hoje a gente segue como regra de fé, né? Se eu conseguisse, assim, claro, a gente nem colocou no roteiro, mas se eu pegasse qual é o texto-chave de Romanos, o resumo de Romanos estaria em qual versículo? Estudando, vendo e refletindo Romanos capítulo 8, quando ele fala assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, mas segundo a lei da letra, mas segundo a lei do Espírito. Aí ele começa a desenvolver a ideia, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são chamados filhos de Deus. Porque o mesmo Espírito testifica com o Espírito humano do Filho que você é filho. Sim. Então ali ele já abre um novo raciocínio de entendimento. Então, na minha leitura, Romanos capítulo 8 é a chave para você realmente começar a entender o que ele queria dizer. Aí entra a vida no Espírito, né? Como versículo 11, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica os vossos corpos para servir a Deus de forma agradável. Romanos 8 realmente é... Ele é cirúrgico, né? E aí... E aí nós vamos passar para o outro. Posso? Pode. E Coríntios, Thiago? Coríntios tinha muitos problemas ali, né? Sim. Eu até deixei aqui escrito porque são coisas assim, extremamente importantes que Paulo ele estrutura dentro dessa igreja e ao mesmo tempo a gente vê nos dias de hoje. Não é diferente, porque os seres humanos continuam o mesmo, né? Só muda o território, o tempo, mas a nossa genética humana, né? A nossa carne, né? A nossa tendência da velha natureza continua a mesma. Então ele está desenvolvendo ali com os coríntios. Então a igreja de Coríntio era uma igreja extremamente, como posso dizer, multicultural como Tarso. Então ela era uma cidade portuária, recebia muita gente. Então ela tinha muitos problemas. Só que ao mesmo tempo ela tinha muitos dons, muitos talentos. E isso é difícil você conseguir alinhar isso. Porque ao mesmo tempo que eles tinham dons de revelação, de profecia, de conhecimento, eles tinham problemas
de ordem sexual, entende? Então, assim, eles trafegavam entre o carnal e o espiritual. Então, Paulo desenvolve muito bem, alinhando. Então, ele escreve 2 cartas para poder amarrar o pensamento dele e desenvolver isso com eles. Então, um dos pontos ele resolve problemas como divisão, imoralidade e desordem dentro da igreja. A cidade de Corinto era comercial, influenciada pelos deuses pagãos daquela região. Então era uma luta espiritual que ele tinha com entidades, com todo aquele paganismo violento que estava dentro de Coríntios. E, ao mesmo tempo, o que é belo aqui, que ele instrui com amor sobre os dons espirituais e com esse cuidado que eles teriam que ter. Então, é uma carta rica, assim como a carta de Romanos, mas é uma carta que a gente tem que estudá-la. Assim, não dá para a gente simplesmente ler ali e achar que entendeu, porque ele vai falar de temas. Um exemplo, ele vai falar assim: o vosso corpo não o vosso corpo é templo do Espírito. Então ele vai desenvolver esse raciocínio, porque até então o pessoal achava que um templo era algo de pedra, de alvenaria ou de madeira. Então ele está dizendo que o templo do Espírito Santo, ou seja, a casa onde Deus mora e resolveu morar, é um corpo humano. Já de não barro, é mais de só terra. lá. Entende? Exatamente, não é mais preso a uma estrutura territorial, física. Ele está falando de algo muito elevado. Uhum. Então, eles conseguiam compreender porque eles tinham acesso a uma parte espiritual do paganismo. Então, eles tinham contato com o mundo espiritual, mas via as trevas. Então, Paulo está tentando trazer eles para esse conhecimento e desenvolver uma carta riquíssima, riquíssima, que dá para a gente aproveitar muito. Mas ele trabalha essa questão das divisões, ele trabalha essa questão espiritual, desenvolvendo esse raciocínio com eles. Então, e eu acho que muito rica. Que é a carta que mais aparece elementos assim que são bem culturais, né? Assim, sim. Bem, vou dizer, nem culturais, mas também bem temporais, que seriam mais próximos da realidade daquela época do que a nossa. Como que eu posso dizer? Porque é ali que a gente tem a questão da ordem do culto, Sim. né? Então, algumas coisas que fazem mais sentido, se a gente não olhar com cuidado, pode incorrer em equívocos, né? Porque você vai ter que se aproximar um pouco da cultura e daquele tempo para você ter um entendimento melhor. Perfeito. Isso que eu quis dizer. Perfeito. Contextos específicos, ou Exato. seja, ele não cria necessariamente uma doutrina, por exemplo, do véu. Uhum, entende? isso. Hoje a gente, às vezes, algumas pessoas traduzem isso como uma doutrina, mas foi um costume específico que ele usou para tentar ajustar. Então, assim, as mulheres que eram prostitutas cultuais dentro dos templos, elas tinham um cabelo grande e tal, que era um atrativo de desejo para os homens. Então, quando elas se convertem, ela coloca o véu, porque aquilo lhe chamava a atenção dos homens para tentar... Porque ele tenta o cabelo ajustar. solto tinha passava uma mensagem naquela época, significado, né? diferente. Uhum. Por exemplo, no Brasil, nós temos... A mulher brasileira tem características que chamam a atenção do homem. E lá não era diferente. E lá, naquele contexto, era o cabelo. Então, ele tenta ajustar o véu. Mas, entende? São coisas de ajuste que ele tenta fazer. Mas não necessariamente que aquilo ali serviria para a igreja de Romanos, de Roma, para a igreja de Tessalônica, de Efésio, era pontual, entende? E isso é interessante, por isso que tem que ser estudada essa carta, para a gente obter o máximo de compreensão e entender esse contexto, como ela foi se ajustando, como ele conseguiu ter sabedoria do Espírito para poder ajustar. Ele vai falar de comida sacrificada a ídolos, porque era uma questão para eles ali, né? Então é algo muito interessante quando a gente começa a ler as cartas, você começa a ver esses detalhes, e é difícil hoje para a pessoa que não olhar com esse olhar, não vê com esse olhar atento, fazer essas observações e entender que aquilo ali não tem que ser assim, mas não é algo específico que ele conseguiu Havia desenvolver. Contexto histórico, né? Exato. Isso não pode ser deixado de lado, você tem que levar em conta na hora de você fazer uma análise, principalmente de toda a Bíblia, na verdade. Sim. Mas de aplicação, né? Exato, mas principalmente das cartas, né? Porque eram pontuais para as igrejas sobre assuntos específicos daquele tempo, né? Naqueles locais, né? Perfeito. Dons espirituais também, né, Tiago? E foi uma igreja riquíssima em dons espirituais. Então, assim, a gente não vê isso na igreja de Roma, a gente não vê isso nas outras igrejas, a gente vê isso na igreja de Corinto. Então, para isso, ele escreve 2 cartas para poder desenvolver esse raciocínio.
Infelizmente, hoje a igreja, no sentido geral, a gente acaba não tendo essa ênfase precisa nos dons. Eu louvo a Deus por pertencer à nossa igreja do Evangelho Quadrangular, que nós temos a raiz pentecostal. Então isso, nós acreditamos que os dons são contínuos. Então nossa visão, que é uma visão mais arminiana, que traz essa visão pentecostal, isso é algo precioso para nós. E que a gente não pode nunca se afastar disso. E louva a Deus pela liderança que desenvolve esse raciocínio e mantém isso dentro do nosso território, da nossa igreja. Então, é um presente. E quando a gente vai estudar as cartas, a gente vê os dons, a envergadura com que ele trabalha, ou seja, a especificidade que ele coloca nos dons, porque até então ninguém tinha falado disso. Uhum. Ou seja, dom de profecia, dom de conhecimento, dom de línguas, dons de cura, de milagres, essa de maravilhas. né? Exato, a gente não conhecia isso. A gente conhece por conta da estrutura que ele consegue pontuar, desenvolver, analisar. Então é riquíssima. Então os dons é para nós hoje. Nós podemos viver essa realidade. A gente pode absorver isso estudando essas cartas. E praticar. O cara é um estudioso mesmo, né? Conseguiu catalogar os dons. Exatamente. Você sabe um ponto que eu acho muito legal, na verdade eu acho muito bonito, inclusive da fala de Paulo para Coríntios, está na segunda carta, 2 Coríntios 3, mais especificamente o versículo 3. Ele fala sobre nós somos cartas vivas, como se fôssemos cartas vivas. É lindo isso, e ao mesmo tempo não é, porque a grande pergunta é o que as pessoas estão lendo nas cartas, nas nossas vidas hoje. Qual foi de fato ali a mensagem que ele quis passar? Foi exatamente essa? Ele falou, vocês são cartas e as pessoas estão lendo vocês todos os dias? Exato. Vocês são livros abertos, cartas. Ou seja, lembra, no começo, eu sou formado em gestão comercial. Hoje eu estou no meio. A igreja não tem como chegar ali. Eu sou a extensão da igreja ali. Eu sou a Bíblia que eles estão lendo. Todos os dias. Nós, em determinados contextos, nós somos esse livro aberto de Deus. Essa carta anunciada. A materialização da palavra. Exata. E qual que é a diferença para que essa carta, de fato, você usou uma palavra específica, vivas. Como é que nós nos tornamos cartas, livros, Bíblia viva, por meio do Espírito? Romanos capítulo 8. Ou seja, a gente precisa necessariamente deixar o Espírito ser o que ele quer ser na nossa vida, para que essas pessoas leiam a gente com algo, falando, nossa, há algo diferente nele, há algo diferente nela. Eu ouço Deus falando através dos lábios dela. O que é isso? E aí há um interesse e as pessoas conseguem ver isso. E é essa responsabilidade de todo cristão que ele desenvolve. Quando ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o que ele está falando ali? Ele está chamando a responsabilidade nossa. A gente não tem outra opção. Geralmente, muitos se falavam antigamente, não olha para mim não, olha lá, olha para Deus. E o Paulo nos ensina a não fazer isso. Paulo nos ensina assim, olhe para mim, olhe para mim. Eu tenho que olhar para você e ver Cristo dentro de você. Porque você está anunciando esse testemunho de Deus. Então, é algo poderosíssimo isso. Ele é a carta viva. Nós somos as cartas vivas de Deus. Mas qual que é o contexto da segunda carta e qual a ligação dela com a primeira? Porque nós não tivemos segunda Romanos, por exemplo, segunda aos Romanos. Então, qual que é em que contexto... Por que duas? Em que contexto nasce essa segunda carta? É como eu expliquei. Há vários pontos históricos e tal, só que para a gente entender isso claramente, ele está amarrando o raciocínio dele. Lembra? É como ao quadro que ele está montando, ele tá fazendo a pintura, mostrando cada detalhe de Cristo. Então, ele está amarrando. Por quê? Na primeira carta, ele desenvolve, amarra o raciocínio, tá ok. Só que depois ele tem retorno. Falou assim, vocês não estão ajustando, você não está fazendo, é ajuste. Toda vez que você vê segunda carta, é ajuste. Ele está amarrando os pontos, porque não ficou clara aquela imagem que ele começou, entende? A gente tem vários pontos para falar sobre histórico e tal, detalhes específicos, mas o que mais conta ele está amarrando os pontos. Ele está falando aqui, desconectou, precisa conectar aqui,
e ele vai amarrando. Então isso é o mais importante. Em todas as segundas cartas que você vê dele, ele está amarrando os pontos. Então isso é extremamente importante, porque às vezes a gente fala, mas por que 2 cartas? Por que ele não amarrou tudo no começo? Mas porque foi necessário ele ajustar. Sabe um ponto que eu acho importante? Desculpa, já não é sobre a carta. Antes da gente passar aqui para. Você ia falar alguma coisa sobre Não, isso? não. Depois a gente passa para Gálatas. Eu acho interessante também que as cartas começam com uma palavra: aos santos. Sim. E isso é sensacional, porque no entendimento, santo só tinha um. Ou o santo era uma pessoa intocável, mas na verdade não, ele fala: todos vós são santos. O que significa isso? Por que ele usa tanto essa palavra santos nas cartas, para as igrejas? Ele está usando um termo assim: vocês são justificados. Ele está frisando, ele está pontuando, ele está dizendo assim, ó, é como um rótulo, ele está rotulando: vocês são santos, vocês são santos, vocês têm que se lembrar disso. O Novo Testamento é uma cosmovisão assim, tremenda de como Deus nos vê. Então, Paulo, ele como um doutrinário, como alguém que soube encaixar muito bem isso, ele frisou isso. Foi intencional. Ou seja, aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Tessalônica. Então, ele está frisando. Eu não estou falando com qualquer um, eu estou falando com gente santificada. Então, ele está puxando a régua. Ele está chamando a responsabilidade. Ele está frisando: vocês são santos. Legal. Entende? Uhum. Todas as cartas você vai ver um nível de responsabilidade. É como se ele não estivesse falando para kids, para criança. Sim. Ele está falando com adultos, com gente que foi alcançada pelo evangelho, entende? Sim. E agora, Interessante, né? muito, muito. E é importante a gente entender também, né, que as cartas, elas foram escritas à igreja, né? Sim. Então, o apóstolo Paulo até fala sobre isso, que quem é espiritual entende tudo que é espiritual. Quem não é espiritual não vai discernir as coisas do espírito. Sim. Então, realmente, o ponto de partida para você entender as cartas de Paulo é ter uma mente espiritual, porque não será possível entender sem uma mente espiritual, né? E agora avançando, né, para a carta de Gálatas, porque a carta de Gálatas vai falar sobre, eu acho que é até onde vai essa liberdade do Espírito Santo, o que é Espírito Santo, o que é legalismo e tal. Fala um pouquinho pra gente dessa carta e o contexto, né, dessa cidade. Olha que interessante. Ela foi escrita em torno de 48 a 49, outros vão colocar de 47 a 48, mas foi mais ou menos isso daí. 48 depois de Cristo. Então ele começa a desenvolver com a igreja da Galácia. A ideia foi desenvolver salvação pela fé, não pela lei. O mesmo raciocínio que ele desenvolveu com os romanos. O contexto era: havia muita gente querendo judaizar os novos convertidos. Só que esse pessoal que estava tentando judaizar, que eram judeus, eles estavam tentando impor alguns ritos que era da nação judaica de Israel aos novos convertidos. Então, esse é uma carta que ele vai também ajustando os pontos. E nessa carta ele trabalha liberdade de graça e legalismo. O que ele estava querendo colocar ali? Ele estava querendo dizer que para a gente conseguir absorver tudo que Deus tem é por meio do Espírito. É ser um homem espiritual, não carnal. E aqui a divisão, a briga deles era que eles queriam colocar os ritos judaicos nesse novo momento que as pessoas estavam absorvendo do evangelho. Por isso que foi importante os concílios, concílio de Nicéia e tal, para poder ajustar o que entra e o que não entra, o que é importante, o que não é importante. Então Paulo é como se fosse um mini concílio aqui que ele começa a trabalhar para fazer essa separação. Então a carta de Gálatas, eu amo essa carta porque ele vai desenvolver a questão do fruto do Espírito. Olha que lindo que ele fala do fruto. Às vezes a gente fala os frutos do Espírito, mas ele está falando no singular. Ele está falando do fruto do Espírito para a gente tentar entender como se fosse uma mexerica, que é um fruto só com vários gomos, ou seja, paciência, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Todas essas facetas, ou seja, todos esses marcadores, eles pertencem ao mesmo fruto.
Então, olha que lindo, porque na correria a gente lê como no plural, como frutos, mas na verdade ele está falando que é o fruto no singular. Então, isso é muito interessante, porque é o raciocínio dele. Ele usou o raciocínio em Romanos capítulo 8, falando dessa dimensão de viver no Espírito, e aqui ele está falando que é uma extensão, ou seja, para a gente viver aquilo que Deus tem, para a gente ser o que Deus chamou para a gente ser, a gente precisa andar nessa dimensão do Espírito. Então ele está trabalhando um pouco do raciocínio da carta aos Romanos. Né? Sim, que não seria porque uma das formas, né, que eles mais pegavam no pé daqueles que não eram judeus era a questão da circuncisão, né, que era na carne, né, que era no corpo. Então o apóstolo Paulo está levando o resultado de uma vida em Cristo é elevado, né? Não é só a marca ali na carne, né? Esse livro de Gálatas, ele é muito lindo. Na verdade, eu acho que não tem um livro que a gente não, esse livro não é lindo, esse não é importante. Que não tipo, não tem tanta expressão. Né? E é um ponto que você comentou interessante, que vale ressaltar, rapidinho, só fazendo um adendo. Por exemplo, ele era a pessoa responsável por falar disso. Porque ele era um judeu. Exato. Né? Então ele era o crucial para fazer esse corte. Ele falou assim, ó, não dá mais. Propriedade, né? Exatamente, uma propriedade. Ele falou assim, ó, não é isso. Porque ele está interpretando a Bíblia hebraica, ortodoxa, tudo que ele havia passado para lá, agora uma novidade do Espírito. Revelando, né? Revelando. Então é como se dentro do judaísmo, dentro de tudo que ele aprendeu, como judeu, ele estivesse enxergando o mundo em preto e branco. Agora, em Cristo, está tudo colorido, ele consegue enxergar com todas as cores. Então, ele consegue ter a precisão ali, falando assim, não, Deus não queria necessariamente, é apenas uma ideia que ele colocou para circuncidar no quesito da aliança de Abraão. Mas agora ele quer circuncidar o seu coração. Ou seja, você tem que cortar na sua carne para poder você viver essa experiência. Então, isso é extraordinário. É a sombra mesmo, né? Paulo apresenta o Antigo Testamento como a sombra do Novo, né? Porque às vezes parece mais... O que eu acho que as pessoas não entendem é que parece que é mais simples, na verdade é muito mais profundo. Sim. Porque é muito mais fácil você circuncidar e marcar a sua carne do que uma transformação interna e profunda, né? Porque custa mais caro. Com certeza. E você marcar, fazer mudar o fora, o externo, o estereótipo, fazer rituais, fácil, né? Isso é fácil. Agora você transformar, abrir mão de quem você é para viver o que Cristo espera em você é muito mais difícil. É um preço muito alto, né? Sim. São muitos erros que precisam ser desconstruídos. Exatamente. Né? Posso passar aqui? Continua, senão eu vou me empolgar. Eu acho que você convidou a pessoa errada para dividir a bancada. Não. Pensei que você ia falar, pode falar. Eu ia puxar para algumas cartas que elas têm como identidade, tem como um assunto mais principal ali a identidade em Cristo, que é Efésios, Filipenses e Colossenses. Eles trazem esse assunto embutido nas cartas, né? Dá para falar delas? Dá. São cartas que você lê e você fica apaixonado, porque ele escreve em estilo de um poema. Por exemplo, quando ele fala de Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Esse capítulo 1 é lindo. Você fala, meu Deus, o que ele está falando aqui? Né? Que dimensão é essa que ele está usando? O que ele está vendo que eu não estou vendo, que a gente não está vendo? Entende? Ele está falando de coisas que você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Você quer saber mais, você quer conhecer mais. Então essas cartas são excelentes para a gente... Eu acho que todo novo convertido já tinha que ir direto para essas cartas, porque essas cartas vão trazer essa riqueza de detalhes que ele usa a respeito do Cristo. Porque até então, por exemplo... Fica romântico, né? Fica romântico, porque todos os apóstolos, eles tiveram uma relação com Cristo de forma carnal, no sentido assim, de ter fisicamente o Senhor do lado deles. Ou seja, carnal no sentido de contato. Sim. Eles estavam ali presentes. Já Paulo não. Paulo, ele tem um relacionamento com Cristo por meio do Espírito. Ou seja, tudo que ele estava absorvendo, tudo que ele estava vendo, tudo que ele estava assim, experimentando, ele experimenta por meio do Espírito. Por isso que ele fala, eu poderia vir com intelecto, com raciocínio, com sabedoria humana, mas eu não vim. Eu vim com essa estrutura porque eu queria apresentar essa dimensão para vocês. Então, assim, a Efésios...
quando ele escreve aos Efésios, essa carta é extraordinária, porque essa carta, de novo, ele vai fazer a separação, ele vai dar os marcadores. No capítulo 5, ele vai desenvolvendo todo o raciocínio como estrutura dogmática também. Falar, olha, os homens, a ideia é agir assim, as mulheres assim e tal. E aí ele fala assim, ó, no capítulo 5, vocês não precisam se embriagar com vinho. Porque talvez a cultura de Éfeso, que tinha os pseudo-deuses, a Diana ou Afrodite, depende do contexto, eram, assim, para eles terem acesso ao mundo espiritual, eles precisavam de um entorpecente, que no caso era o vinho. Então eles bebiam muito vinho, e ele está ensinando a igreja, falou assim, olha, vocês não precisam se conectar com isso mais. Vocês precisam agora se encher do Espírito. E ele dá dicas, ó, fale entre vós em salmos, cânticos espirituais. Então, assim, é uma carta riquíssima. E aí, no capítulo 6, é algo que só a igreja de Éfeso a gente consegue ver. Ele vai falar sobre hostes espirituais, ele vai falar sobre principado, ou seja, governo, potestade, dominadores. Ele vai falar de seres espirituais que têm acesso a essa nossa dimensão por meio do pecado, ou seja, por tudo aquilo que os homens que não conhecem a Cristo operam debaixo da desobediência, eles abrem legalidade neste mundo físico para essas entidades atuarem. Então ele vai falar sobre isso, ele vai falar que Deus nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênçãos. Então ele vai trabalhar isso muito bem feito. Então hoje, quando a gente vai falar de batalha espiritual, quando a gente vai falar sobre mundo espiritual, a gente tem que ir para essa carta. Essa é uma carta que também, por exemplo, vários teólogos europeus e norte-americanos escreveram tomos, volumes só dessa carta. Então, assim, é uma carta só dessa carta de Efésios. É uma carta riquíssima. Aqui ele está falando com um povo já embasado, um povo já adulto, maduro, consciente, né? Maduro, essa palavra, maduro, consciente. Então ele está desenvolvendo muito bem essa carta, ampliando. Você vê que não tem correções, ajuste com esse povo. Ele só está dando direções. Diferente de Corinto, diferente das outras cartas. Sim. Entende? E em Efésios, se eu não me engano, no capítulo 1 de Efésios, e eu acho que no capítulo 1 de Colossenses, ele traz essa ideia de que todas as coisas convergem em Cristo, né? E eu acho eu fico tão emocionada que eu não sei nem expressar em palavras, mas eu acho que é essa a boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho não se trata somente da salvação, mas a boa nova do Evangelho se trata que em Cristo eu e Deus estamos conectados. Sim. Não é a vida eterna, mas é a vida em Deus, que é possível através de Cristo. Então, acho que a boa notícia do Evangelho, John Piper escreve sobre isso em um livro dele, que eu não me recordo o nome, mas ele escreve sobre isso, que essa é a boa notícia, é que eu tenho acesso a Deus, e isso só é possível em Cristo. Então, eu acredito que essa ênfase que Paulo dá, tanto no primeiro capítulo de Colossenses, quanto no primeiro de Efésios, de fazer todas as coisas convergir em Cristo, é como se fosse o ponto alto mesmo do Evangelho. Agora eu me empolguei, eu vou ficar mais quieta, tá? Tiago, vamos passar para Tessalonicenses. O que Paulo diz, né? É outro ponto que ele também faz as amarrações. Em Tessalonicenses ele trabalha a escatologia. Então ele vai trabalhar a esperança, porque a igreja de Tessalônica tinha muitas questões de perguntas, de como que vai ser depois dessa vida, como que vai ser a vida após a morte. Então, eles tinham várias questões com isso. Então, Paulo ele vai desenvolver muito bem isso. Então, é uma carta que é interessante que parece que ele quer entrar no assunto de escatologia e ampliar isso, mas ele retrocede, mostra alguns pontos, ele não entra muito. Então, mas ali ele vai trabalhar pontos de escatologia, ou seja, o que vem depois a partir da primeira vinda de Cristo e a partir da segunda vinda, o que acontece nesse intermédio e o que vem no futuro, ou seja, o reino milenar, quando a gente trabalha
as dispensações, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio. Então, ele está tentando também desenvolver esse raciocínio de tempos. Então, ele vai frisar essa questão escatológica. Então, ele amarra isso na primeira carta aos Tessalônicos, e depois ele amarra com a segunda. Mas é uma carta que ele está trazendo esperança. Ele falou, ó, vocês não precisam ficar chorando, porque nem todos dormiremos. Ao tocar da trombeta e tal. Então ele vai amarrando essa ideia, mostrando um pouco de escatologia, mas assim, alinhando esses pontos, que existe muito mais se eles realmente desenvolverem. Porque assim, olha que é interessante, eu fiz questão de anotar. Ele corrige a ideia errada de que Cristo já tinha voltado, porque muita gente estava pensando, falando, agora já era, não precisa fazer mais nada e vamos tocar aqui. Então ele vai corrigir esses pontos, e alguns até pararam de trabalhar naquela época achando que a vinda, o fim era iminente. Ele reforçou que a volta de Cristo ainda viria e que os cristãos deveriam viver com responsabilidade. Então essa carta ele vai amarrando. Então é uma carta que a gente não consegue ver tanta beleza quando a gente vê em Romanos, nem tanta beleza como a gente vê em Efésios. Aqui ele só está amarrando os pontos escatológicos, porque é uma carta que é difícil de você entender também alguns pontos que ele está tratando, mas o cerne dele é amarrar e estruturar. Falou, ó, pessoal, espere o Senhor, continue aguardando o Senhor. Os mortos, eles vão retornar, mas ao soar da trombeta. Só que você percebe que ele está segurando a informação. Ele não está soltando a informação como ele gostaria de soltar, como ele solta nas outras igrejas, sabe? Ele está segurando a informação. Talvez porque ele sentiu que o povo não estava tão preparado. Tinha que cuidar de outras áreas. A pessoa estava com dúvida, estava com ansiedade. Está aparecendo algumas pessoas que eu conheço muito ansiosas e tal. Pois é. Você ajudou a Paulo a escrever essa carta. Teve um adendo ali, né? Tava lá participando um pouquinho. Nós falamos das cartas às igrejas, né, Débora? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cartas pastorais e pessoais. Tá? E Paulo, ele era assim, uma outra especialidade, né? Um outro skill aí de Paulo, porque Paulo andava em equipes, né? Sim. Paulo, você não vê Paulo sozinho, andando sozinho. Você sempre vê Paulo com pessoas juntos, né? Com pessoas com ele. E aí ele tem essas cartas aí pastorais, que são as cartas de 1ª e 2ª Timóteo e Tito, né? O que eu mais amo dessas cartas? Ele trabalha a formação de líderes. Exato. Ele trabalha a próxima geração que virá. Ou seja, tudo muito bonitinho. As 13 cartas, os romanos, os colossenses e tal. E depois? Ele sabia que ele ia embora. Ele sabia que ele ia... Então ele formou uma liderança em cada uma dessas igrejas. Alguém precisa dar continuidade. Alguém precisa ter base. Precisa ter base, precisa ter estrutura. Por isso que ele doutrina muito algumas igrejas. Outras ele retrocede, ajusta alguns pontos. Mas 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e depois Filemão e tal, ele vai trabalhar a questão da formação da liderança. E aqui é um ponto que a gente pode meditar. Nós hoje vivemos num mundo extremamente tecnológico e moderno. Hoje nós sabemos como nós vivemos. Aliás, a gente não consegue viver sem os dispositivos eletrônicos, porque eles servem para a gente auxílio. Só que como que essa geração nova, né, ela lidar com o mundo espiritual, questões de vida no espírito e embrenhada dentro dessa realidade? Então, a carta de 1 Timóteo, 2 Timóteo, vai trabalhar muito bem essas questões e a gente pode usar elas como base hoje. Por exemplo, quando ele fala para Timóteo, não despreze o dom que é em ti. O que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo dizer o seguinte, a importância de não deixar a chama daquilo que ele teve com Cristo e que ele foi ensinado a apagar. Ou seja, essa chama a gente não pode deixar morrer na formação dos novos líderes. Sim. E a grande massa dos novos líderes está nessa nova geração. Por exemplo, nós temos filhos, né? A minha filha hoje está com 4 anos. O que eu penso hoje? Quem vai ser os pastores dela? Então, nós fortemente, dentro da gestão da DBQ, estamos trabalhando essa leitura. Qual que é o olhar atento que a gente vai trabalhar com os kids, com os juniores, com os adolescentes, com os jovens?
Porque essa geração, porque esses daqui são jovens. Timóteo, no tempo dele, era jovem. Tito também. Bem jovem. Bem jovem. Então, assim, ele tá formando esses líderes, ele já tá quase velho já. Então, ele já tá quase partindo pro E sabendo que também algo poderia acontecer com ele, né? Exato. Então ele sabia, como ele era perseguidor, então ele sabia uma hora ou outra ia chegar. Vai né? cair a minha casa e alguém precisa, porque alguém precisa dar continuidade, porque o evangelho não pode parar, não pode depender de uma pessoa só. Sim. Exato, perfeito. Sim. E essa ideia dessas cartas pastorais e pessoais é para trabalhar essa ideia da formação dos novos líderes. E quão é importante, como foi importante na época dele, quão importante é na nossa época. Porque a igreja ainda está em movimento. Exatamente. Ou seja, o livro de Atos não acabou. É aquela pegadinha, né? Abra em Atos 29 aí. 29 verso 1, né? Todo mundo dá Sim. aquela procuradinha, né? Porque ainda Atos está sendo escrito ainda. É. O cerne, né, dessas, quando eu penso nisso, na formação de líderes, eu gosto muito como Paulo, nós estávamos estudando o livro de Atos recentemente na igreja, e eu gosto como Paulo, ele vê o potencial das pessoas e agrega essas pessoas na sua equipe. Foi o que aconteceu com Timóteo, né? Ele viu ali Timóteo, soube qual era a origem de Timóteo, acabou levando Timóteo com ele nas suas viagens. E 2 Timóteo, capítulo 2, os primeiros versículos, já mostra essa preocupação de Paulo, que a gente vê 4 gerações ali de liderança. Porque ele fala: o que você ouviu de mim, você confia a homens fiéis que confiarão a outros. Então a gente vê Paulo, Timóteo, homens fiéis e outros homens uma conexão, fiéis. ele vai conectando as gerações. Conectando as gerações, e a gente tem aí pelo menos 4 gerações. Então, a responsabilidade, como Paulo era responsável com o seu ministério, no sentido de pensar em legado mesmo, né? Não Exato. só no tempo que ele estava vivo, mas era uma dele, preocupação com as gerações subsequentes. Então, realmente, estudar as cartas de Paulo e a vida de Paulo é extremamente importante. Fica a dica aí, galera. Estudem a vida de Paulo e as epístolas paulinas. Tudo é sensacional. Não tem como não ser tocado em algum momento. Porque todas as cartas elas vão falar em algum momento, elas vão falar e vão tocar. Mais fundo do que a gente imagina. Deixa eu correr aqui um pouquinho, Thiago e Débora, porque se a gente ficar, a gente vai... tem muito assunto aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta. Você falou 13 cartas, certo? Mas por que falam que são 14 cartas? Existe algumas pessoas que dizem que tem uma outra carta que há indícios que também foi escrita por Paulo. Sim, Hebreus, eles tentam encaixar como Paulo sendo um autor ali, mas os acadêmicos não apontam para isso. Então, assim, geralmente ficam nessas 13, e até essas 13, algumas eles colocam que também duvidosas. Não foi, exatamente, que eles falam que são cartas que estão entre aspas ali, que não necessariamente foi ele que escreveu, mas a gente fica com as 13 sendo denominadas então, com ele. Hebreus né? seria essa 14ª carta aí que falam que tem linhas que dizem que foi Paulo, mas tem linhas que dizem que não. Por conta do raciocínio, Sim. como a carta, e alguns... A construção dela, né? Aí eles apontam Paulo como o autor, né? Dizem que essa é a dúvida da eternidade. Todo mundo fala que quando chegar lá, quer perguntar quem foi, né? foi tu. Como dizem, vai levar no terno, né? Tiago, vamos encerrar, vamos correr aqui pra gente encerrar, a gente já tá um pouquinho adiantado no tempo, mas eu queria que você meio que trouxesse um resumo, qual seria ali o tema central, ou os temas centrais que todas as cartas trazem na essência. Sim. Antes de dar esse pontuamento, por exemplo, só para o nosso ouvinte ficar... Nós falamos 13 cartas, mas qual que é a estrutura delas? Por exemplo, as cartas de viagem, ele usa para ensinar e corrigir as igrejas. Cartas que ele escreve na prisão, focar na unidade e alegria e perseverança. E as cartas pastorais, que essas últimas que a gente viu, para treinar líderes e preparar a igreja para o futuro. Mas todas essas cartas que ele escreve, o cunho dele é mostrar Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, mostrar essa imagem para essas cartas, para essas igrejas e para cidades onde esse povo congregava. Porque a gente conhece as cartas, tipo a carta de Efésios,
ou seja, era a cidade de Éfeso, a cidade de as cartas aos Coríntios, a cidade de Corinto. Então, assim, ele trouxe um desenho perfeito da imagem de Cristo para aquele povo. Então, se eu pudesse resumir o intento e o objetivo e o propósito das cartas, seria isso: mostrar Cristo o ressurreto. Ele falava que era isso que ele pregava. Uau, que lindo. É isso então, né, Débora? É claro que não é isso. Não claro é só que não isso. é isso. Nós É temos claro que eu muito, quero muito parte mais. 2 e parte 3. Não, tem que ter, Legal. tem que ter. A gente tem que falar só sobre Paulo. Depois eu queria até, na hora que a gente for falar sobre Paulo, eu vou falar assim: que treta foi aquela? Paulo e Pedro. O que houve? Não, você Mas sempre eu procurando as adoro isso, tretas. eu adoro. Né? Até na Foi Bíblia aquela. procurando as tretas. Mas assim, vai ficar para uma próxima oportunidade. E a gente pode sim falar sobre Paulo, porque tem muito conteúdo riquíssimo para nós. Mas é aquilo que você falou: Atos continua sendo escrito, e hoje nós somos as cartas, nós somos a materialização da palavra. Devemos ser, né? A materialização da palavra. De uma forma ou outra, nós somos as Nós cartas. somos. O que Nós estão lendo somos. da gente é o que a gente precisa se preocupar, né? É que mensagem estamos E que passando, mensagem né? estamos passando. Essa deve ser a preocupação. Exatamente. Não o que o outro está lendo, porque o outro lê pelas suas lentes. Exatamente. Mas o que nós estamos Eu querendo tenho que ter passar? certeza da mensagem que eu estou escrevendo. Correto, perfeito. Exato, perfeito. Tiago, agradeço de coração. Mando um beijo para sua pastora. É a pastora mais linda do mundo. Empatado. Não vou falar que é a mais linda, senão minha esposa vai você vai brigar ter comigo. problema. Então, assim, a sua pastora é a pastora Sônia. É a minha mãe, tá, galera? Eu tô brincando. Mas que Deus abençoe muito a sua vida. Muito obrigado por ter participado aqui desse episódio. E fica aí o convite para uma próxima oportunidade, né, Débora? Sim, Perfeito. fica com certeza. E aí, gente, vocês já nos ajudam, já coloca nos comentários. Querem a parte 2 também? Ou Boa. tem alguma das cartas que você quer saber mais? Verdade, Já coloca aí, verdade. porque a gente pode se debruçar numa carta só. A gente pode fazer 13 episódios mais curtos, especificamente falando, olha aí, tá vendo? A ideia Olha não vai só. faltar. Pois Ótimo. Tiago, se Perfeito. quiser mandar um beijo para as mulheres da sua vida, né? Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Alexandre. Deixa eu só corrigir. Mulheres da sua vida, explica por que Tipo, que eu falei isso. Né? É, A sua esposa e sua a filha. minha pelo amor de esposa, Deus. minha filha, a Helena, a Aneia. Agradeço a Deus pela vida delas. Elas são um motivo, assim, da gente continuar, da gente perseverar e o cuidado que elas têm. Então, assim, louvo a Deus pela vida delas. E eu agradeço muitíssimo, pastor Alexandre, a vocês que receberam a minha vida aqui. Que eu possa ser, né, um ajudador dentro dessa caminhada, e pode contar comigo sempre. Muitíssimo obrigado. Valeu. Foi um Deus prazer. abençoe. É isso. É isso, né, Débora? É Então, isso. chegamos ao fim de mais um episódio. E Deus abençoe. Paz seja convosco. Até a próxima, Até a pessoal. próxima.